Olá, começa agora aqui pela TVAL e também pela Rádio AL, mais um programa Fala Deputado. Esse espaço que você já conhece, onde os parlamentares catarinenses têm a chance de falar um pouco mais sobre as suas ações, seus projetos, as iniciativas de cunho parlamentar desenvolvidas aqui na Assembleia Legislativa. No programa de hoje, eu recebo com satisfação a presença do deputado Kennedy Nunes, do PSD, ele que se reelegeu e volta na 18ª legislatura para continuar trabalhando pelos catarinenses, terceiro mandato. É isso mesmo, deputado? Seja bem-vindo. É um prazer, né? Obrigado a vocês, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder retornar aqui com o voto direto das pessoas, né? Eu acho que isso é muito interessante, é muito legal. E estar aqui pela terceira vez dá um pouco mais e bastante mais responsabilidade para a gente trabalhar bastante também pelo nosso povo. Na última legislatura, o senhor tinha uma função bastante específica na mesa da Assembleia. Estava atuando como primeiro secretário. O próprio regimento interno da casa, é bom que se diga, porque nem todos os telespectadores entendem essa dinâmica, não permite que o parlamentar que ocupa uma vaga na mesa também ocupe vagas nas comissões, onde acontece a discussão de boa parte dos projetos que tramitam aqui na casa. Nessa legislatura, o senhor não vai estar na mesa, vai estar mais atuante nas comissões? Sabe que a mesa é uma experiência boa, eu gostei. Eu não tinha passado ainda pela mesa, tinha passado em todas as comissões, mas não tinha passado pela mesa. Eu queria passar pela mesa, mas não gostei muito, não. A gente fica muito preso à questão da burocracia da casa. Nenhum papel sai, nenhum papel entra sem a tua assinatura. Minha função era de primeiro secretário. Então a gente fica muito na parte administrativa. Eu não sou um dos líderes de ficar trancado administrativamente. Você era mais executor. Eu sou mais executor, de estar em contato com as pessoas e participar das discussões. E o charme, eu sempre digo o charme da Assembleia Legislativa, da sessão, é a muvuca ali embaixo, na discussão, nos apartes. E eu lá na condição de primeiro secretário, muitas das vezes, quase sempre presidindo a sessão, a gente perde isso. E como eu sou comunicador, jornalista, a gente gosta de falar e a gente tinha que obedecer o ritual do regimento interno. Então agora pedi para o partido não estar participando da mesa diretora e estamos indo. O partido está me indicando para a Comissão de Finanças, onde eu vou participar, para a Comissão do Mercosul e também para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Eu fiz um pedido para ir para Mercosul porque eu sou presidente do Bloco Brasileiro da União dos Parlamentares do Mercosul e por eu ter vivido 8 anos na Argentina, vivido os anos da Guerra Malvina na Argentina, eu sou meio que um cidadão do Mercosul e eu gosto muito desse assunto. Eu adoro relações internacionais e gosto muito desse assunto, então por isso que eu pedi para ir para a Comissão do Mercosul, que o Brasil, por esse ano, no ano que vem, vai estar vivendo momentos diferentes, porque agora o Brasil é o último país dos países do Mercosul a startarem as suas eleições dos parlamentares do Parlasul. A Argentina vai fazer agora em março, o Uruguai vai fazer neste ano também, e nós precisamos fazer. Então, são assuntos que dizem, e eu implantei isso na discussão do Mercosul. Antes da discussão do Mercosul, o que você ouvia? Milhões de toneladas, milhões de dólares, era só tonelada ou dinheiro. Nós implantamos uma visão cidadã. O cidadão do Mercosul. O que é o cidadão do Mercosul? As leis de trânsito, que têm que ser parecidas, os costumes, por exemplo, lá na Argentina, se você quer dizer para o motorista que vem atrás do teu carro que não vem ninguém para ultrapassar, você dá o pisca esquerdo. Aqui é o contrário, quando você dá o pisca esquerda porque vem alguém. E muitos argentinos morreram aqui porque o caminhão dava o pisca esquerdo, eles pensavam que era a pista aberta e entravam e batiam de frente. Então essas questões de costumes, a questão da legislação, das placas dos automóveis, da carteira de cidadão fronteiriço. Por que eu moro em São Miguel do Oeste, por exemplo, que é 40 quilômetros de Paraíso, que é a fronteira, ou a nossa cidade fronteiriça, ali que nós temos, por que o cidadão que é fronteira tem que fazer a entrada e saída todas as vezes que vai participar? Afinal de contas, nós somos Mercosul, né? Então, Dionísio Cerqueira tem uma rua que faz divisa com o Paraná, que é Barracão, e tem a outra rua que faz divisa com a Argentina. Você só sabe se é Paraná ou Santa Catarina pelo poste. O poste de madeira é Paraná, o poste de cimento é Santa Catarina. Mas no outro lado da rua já é Argentina, um outro país. Já é Bernardo de Irigoyen, já. Bernardo de Irigoyen. Então o que tem que fazer?
Nós somos cidadãos do Mercosul, então para o cidadão fronteiriço, esse assunto do Mercosul cidadão é um grande avanço. O que o Rio Grande do Sul está fazendo? O Rio Grande do Sul já tem a carteira de cidadão fronteiriço, a pessoa vai, se movimenta normal, lá em Uruguaiana e com o Uruguai, está tudo normal. Nós é que estamos atrasados e precisamos avançar. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar também. Deputado, a crítica generalizada em relação ao Mercosul é que o bloco nunca decolou, na verdade, né? O senhor acredita que focar as ações agora no cidadão pode mudar um pouco essa conjuntura? Sim, eu acho assim, ó, nós estamos aprendendo, né? E a minha referência é o Parlamento Europeu, né? E o que acontece? Acontece é que o bloco não anda, o Parlasul não anda muitas vezes, porque muitas vezes os deputados e senadores que vão para lá representar o nosso país, a reunião sempre é segunda-feira pela manhã. Então o que acontece? A maioria vai na sexta, passa um final de semana belíssimo em Montevidéu e na segunda-feira, quando começam as discussões, ele já vai para o plenário com a malinha na mão. Por quê? Porque às 2 horas ele dá a presença e às 4 horas sai o voo. Então não existe um comprometimento na discussão. Eu fui na última reunião para Montevidéu, eu fui o primeiro brasileiro a representar o bloco da UPM e que eu pude falar sobre as Ilhas Malvinas e colocar que o problema das Ilhas Malvinas não é da Argentina, o problema das Ilhas Malvinas é do Mercosul, assim como daqui a pouco a floresta amazônica não vai ser mais do Brasil, vai ser do Mercosul. Nós precisamos pensar como Mercosul. Quando a gente pensa como Mercosul, a gente sabe que a Inglaterra vindo para cá nas Ilhas Malvinas é uma grande sacanagem. Por quê? Porque não é Ilhas Malvinas ou 2.000 pessoas que moram lá na cidade. É o grande reduto que tem, o contexto que tem ambiental, de petróleo, por que o Reino Unido estaria interessado numa ilha com 2.000 pessoas a 14.000 quilômetros longe da Inglaterra, se não fosse outras coisas? Então, esta é a visão que a gente precisa ter. Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre questões ambientais. E no ano passado, o último ano da legislatura passada, o senhor apresentou uma série de emendas à tramitação na época do Código Ambiental de Santa Catarina, que acabaram não sendo discutidas porque não havia tempo hábil para se discutir tão profundamente uma quantidade tão grande de emendas. Essa discussão deve ser retomada na atual legislatura. Sim, nós fizemos um grande estudo, eu recebi a missão da mesa diretora à época para fazer um estudo sobre essa questão do gerenciamento de resíduos sólidos. Eu fui na Califórnia, fomos em países dinamarqueses, lá naquela região lá, e na Suécia, na Suíça, para buscar como é que isso foi. A minha visão não é se pode queimar, se não pode queimar, se é lixo zero, se não é lixo zero. Não, a minha visão é legislativa, jurídica. Então, o que eu observei? Eu observei que a Dinamarca começou em 1940 a legislação. Hoje eles têm 100% do lixo produzido ou é reciclável ou é queimado. Então não existe aterro sanitário. A Califórnia começou em 1970 a legislação. Hoje eles estão em 50%, indo para 75%. Já não mais nos aterros sanitários. Nós aqui estamos lá na faixa de 8%, 10% a 12%. Então nós temos que evoluir muito. Quando eu sempre falo dessas experiências de fora que a gente buscou, eu sempre ouvia isso. Kennedy, a nossa cultura é diferente, o Brasil tem uma cultura diferente. Aí eu criei uma frase, Juca. Onde a cultura não alcança, a lei obriga a chegar. Por quê? Eu não posso pensar que porque a nossa cultura não é de fazer a reciclagem ou de cuidar disso, que nós não vamos fazer nada. Então nós precisamos fazer a nossa legislação, nosso plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos, precisamos implementar um conjunto de leis, da questão empresarial, da logística reversa. O empresário tem que se preocupar com aquilo que ele está produzindo, como volta para o lixo, não pode ser feito isso. Então, tudo isso nós temos que pensar, foram 182 emendas que eu apresentei e que agora nesse ano nós vamos voltar a discutir com audiências públicas macro-regionais, envolvendo prefeituras, vereadores, entidades, empresas. Todo mundo contribuindo para a gente fazer essa legislação. Eu sei que essa legislação que a gente está fazendo não é para mim e nem para você.
Talvez não seja nem para os nossos filhos. Meu filho está com 14 e a minha filha com 17. Eu estou fazendo algo para os meus netos. Eu sei que os meus netos, daqui a 20, 30 anos, vão dizer o meu avô que começou esse negócio aqui. E é isso, eu preciso pensar nas gerações futuras. E tem que ter um momento para começar. E tem que ter um momento, e o momento é esse. Deputado, quando a gente fala sobre a questão dos resíduos sólidos, a gente começa a contextualizar um quadro que Santa Catarina vive com muita frequência, que é o das enchentes. Porque aquilo que não é reciclado e que poderia se transformar em riqueza, acaba indo para os córregos, rios, e a gente sabe exatamente o resultado que isso dá. O senhor, aqui na Assembleia Legislativa, na última legislatura, fez uma grande mobilização que resultou na criação da Comissão de Proteção Civil. E é um assunto que o senhor pretende trazer novamente esse ano para discussão. Eu tive a oportunidade de criar a Comissão Permanente de Proteção Civil aqui na casa, até por conta de um resultado de um outro estudo que fiz. Nós temos muitas ocorrências meteorológicas, enchente, furacão, sabe? Todo momento. E nós precisamos pensar também isso culturalmente. Eu fui no Japão com o governador numa viagem específica sobre defesa civil e nós fomos lá onde deu aquele tsunami. E próximo da praia tinha uma escola. E só não morreu mais crianças naquele tsunami, porque quando as crianças estavam na escola, eles começaram a ver o mar baixando. O mar começou a esvaziar. Já pensou você na beira da praia aqui, de repente você está na beira da praia e começar o mar secar, o que você vai fazer? Nós, a maioria, vamos fazer um selfie para dizer a praia está indo embora. Por quê? Porque nós não aprendemos que depois do mar secar é que vem o tsunami. Como eles aprenderam na escola que quando o mar começar a secar tem que correr para o mais alto possível, a escola toda correu para o alto e nenhuma criança morreu. Isso é educação. Então nosso objetivo neste ano é fazer com que tenha na grade curricular das escolas estaduais a matéria proteção civil. Porque nós, imprensa, eu falo porque eu sou jornalista, nós, imprensa, nós só vamos no ato do momento. Enchente. Eu me lembro, quando deu a enchente no município de Ilhota, eu era presidente da Proteção Civil, eu cheguei e o prefeito disse assim, deputado, bem que o senhor chegou agora porque eu preciso de caminhões frigoríficos. Aí eu pensei assim, bom, deve estar chegando uma carga de donativos e eles precisam de caminhões frigoríficos. Para quê? Para colocar comida? Ele disse, não, está chegando 122 corpos e eu não tenho onde colocar. Eu parei, aí nisso tinha um jornalista de uma rede de televisão nacional que queria subir no helicóptero da polícia e do bombeiro para fazer cenas, para ele furar o concorrente. Aí eu vi tudo isso e daí pensei assim, poxa vida, aí passou, esfriou, deu a ocorrência lá no Rio de Janeiro. Todo o circo jornalístico foi lá para o Rio de Janeiro, a imprensa nacional ficou lá no Rio de Janeiro e quando eu voltei em Ilhota, o prefeito disse assim, por favor, avise para o mundo e para o Brasil e para o governo do estado que nós ainda estamos em enchente aqui. Por quê? Porque todo mundo começou a olhar o Rio de Janeiro. Aí eu pensei, não, está aí o momento de nós prepararmos a nossa comunicação local, rádio, jornal, os comunicadores locais, para termos uma atitude de formadores de opinião do antes, durante e depois da tragédia. Porque senão a gente só vai fazer... Aí a gente é meio sacana, a gente jornalista é meio sacana, porque, por exemplo, tem 10 mil famílias 10 mil pessoas sendo atendidas num abrigo transitório. Aí uma pessoa pega um saquinho de arroz, são 10 mil pessoas sendo atendidas, recebendo comida. Uma pessoa pega um saquinho de arroz que estava com a data vencida e chama a imprensa, qual é a manchete do outro dia? Prefeitura dá comida vencida para as pessoas. Espera lá. Eu tenho como jornalista saber qual é o meu papel naquele momento para não piorar a situação ainda. Então isso tudo, cara, é muito interessante porque daí quando a gente começa a observar, a gente observa que nós temos um papel como jornalistas importantíssimo nisso, que muitas vezes a gente não consegue ver por esse lado e ver só o outro lado da notícia. Então nós queremos fazer um seminário preparando assessorias de comunicação e comunicadores locais através da Universidade Federal de Santa Catarina para preparar os comunicadores e os veículos de comunicação, como agir no antes, durante e depois. No antes eu quero, dona de casa, está me ouvindo aí no rádio, se alguém for aí construído na beirada do rio, denuncia, porque isso vai dar problema.
E no depois, o que é? Gente, vamos ajudar lá, tal comunidade ainda precisa. Esse é o nosso papel. Desde já a TVEL se coloca como Show uma de bola, das quero grandes fazer. parcerias Até nesse porque processo. esse processo vai ser feito pela Escola do Legislativo e nós vamos estar envolvidos nisso. Faremos parte do mesmo grupo. Deputado, mais uma Legal. vez, obrigado pela entrevista. Obrigado. A você aí de casa, obrigado pela companhia. Para rever esta e outras edições, basta acessar o nosso site no portal da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro.